Boa tarde, eu me chamo Thalita, sou do 9º período do curso de Direito DCJ da instituição e vou tratar sobre a formalidade da divisão do imóvel rural na Amazônia Oriental, que inicialmente eu tive como orientadora a professora Siglia e hoje eu tenho a professora Eva Franco. O trabalho ele surgiu a partir de algo maior, que é do projeto de mestrado do ICJ, que trata sobre a legislação fundiária e ambiental em unidades de produção familiar na Amazônia Oriental brasileira. E durante o estudo do mestrado, os alunos entenderam que havia necessidade de um aprofundamento sobre o futuro das unidades de produção familiar e pesquisaram sobre a necessidade de avaliar uma forma de como acontecia a divisão desse imóvel. Como não é objeto específico tratado dentro do mestrado, a professora achou melhor trazer isso como um tema de iniciação científica. É válido falar que quando a gente expõe a divisão do imóvel rural, não é qualquer tipo de divisão, é a divisão que vai levar em consideração herdeiros, a divisão sucessória. O objetivo geral do trabalho foi analisar se acontece ou não a divisão do imóvel rural e a forma, caso ela aconteça. Os objetivos específicos foi analisar as dificuldades para a realização dessa divisão e analisar as consequências da divisão, se são negativas ou positivas para os proprietários dos imóveis rurais. E a problemática é se essa forma de divisão que acontece dentro dos imóveis rurais ela é válida para o direito civil de hoje. O procedimento metodológico utilizado foi a questão da pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que foi realizada no Nordeste do Pará, nos municípios de Bragança, Capitão Poço e Garrafão do Norte. Ao realizar a pesquisa de campo, a gente pôde tirar como é vista a divisão do imóvel rural dentro da Amazônia. Antes de entrar numa perspectiva mais regional, foi necessário fazer uma pesquisa sobre como acontecia o processo sucessório do imóvel rural no Brasil. E se constatou que esse processo passa por uma crise não diferente da Amazônia Oriental. Na pesquisa de campo foram entrevistados cerca de 27 agricultores, nos quais 21 tinham filhos. E esses agricultores que possuíam filhos são o foco da nossa pesquisa. Ao serem perguntados sobre como os filhos utilizavam as suas terras, os agricultores respondiam que era de maneira que eles podiam plantar, ajudavam nas colheitas e que havia um ceder para a moradia desses filhos. E ao perguntar sobre essa divisão, esse ceder, nós questionávamos eles com relação ao porquê não da divisão no papel. E aí eles davam como resultado requisitos que eu vou abordar mais lá na frente. Desses 27 agricultores, analisando quem já tinha passado para o nome dos filhos os seus respectivos territórios, 5%, que é equivalente a 1 dos pesquisados, foi o único que conseguiu regularizar a situação de seus filhos. No resultado, como resultado da discussão, como eu havia falado antes, viu-se que na Amazônia não é diferente do Brasil, apesar de nas outras regiões comparadas onde nós vivemos ter uma grande diferença social, uma grande diferença econômica. A questão sucessão do imóvel rural, eles passam por uma mesma problemática. E como os fatores de não ocorrer essa divisão, de não ter uma forma prescrita ou uma forma aceita, tradicional, com relação à divisão do imóvel, se encontrou os seguintes resultados. A divisão do imóvel rural tem a primeira dificuldade pela falta de interesse das famílias em tratar do assunto. O fato de você falar de sucessão dentro de comunidades mais tradicionais, no meio rural, você requer falar sobre morte, requer falar sobre um futuro que eles não esperam e que, ao ser indagados, eles dizem que é um assunto que incomoda. Outra dificuldade que foi constatada de maneira nacional e que também é aplicada na Amazônia é a questão da imperatividade do modelo paternal. O pai é o centro de tudo, então os filhos não tomam a iniciativa de querer a sua parte, de se instalar no território.
A terceira é o envelhecimento, a perspectiva que recai também na imperatividade do modelo paternal, porque a perspectiva de vida dos pais ela aumenta e isso gera a saída dos jovens, que é um outro problema também na divisão rural. E, por último, a dificuldade em entender o processo sucessório. Como eu falei anteriormente, isso causa desconforto para as famílias ao falar. E como eu mostrei no gráfico, 95% dos agricultores avaliados não há uma efetiva divisão. Eles cedem o espaço do seu território, mas preferem não regularizar, não passar nada para os filhos. E como consideração final e conclusão, é que na Amazônia Oriental o assunto de sucessão é pouco debatido, como no restante das outras regiões. Os modos sucessórios estabelecidos no Código Civil não abarcam as formas sucessórias que acontecem no meio rural, porque há uma série de requisitos sucessórios a serem preenchidos para que aconteça o processo de sucessão e a tradição ligada ao meio rural não está ligada a esses moldes que o Código Civil estabelece e a necessidade de observação dos operadores do direito para a questão. É no sentido do direito sair mais da legislação e ir mais para a prática e tentar entender uma realidade e a necessidade da população. Os desafios e soluções. O desafio foi a pesquisa de campo, porque o curso de Direito ele fixa a gente muito na sala, muito em livros, e fazer uma pesquisa de campo, sair do nosso ar-condicionado, sair da nossa zona de conforto, para você ir para o interior, para você conhecer uma realidade rural, ela te faz ir muito além do que é acadêmico, te faz ultrapassar fronteiras humanas de poder, como futura operadora do direito, poder enxergar uma necessidade, como explicar o que pessoas que estão afastadas do nosso modo de vida urbano, elas têm que entender o direito de levar essa informação. E essa foi uma das soluções que, no momento, eu previ de, ao ser formada, sair mais da zona livre, da zona legislação e conhecer uma realidade e, quem sabe, talvez criar uma influência de modo empírico, de conhecimento de campo. A minha pesquisa ela não está 100%, ela não foi finalizada. Ela tem cerca de 70%. Por isso, todos os resultados apresentados, todos os questionamentos, eles são apresentados de maneira parcial e não definitiva. E espero concluir e pretendo concluir até o final da bolsa aqui em agosto. E é apenas isso.